Meus amigos, há algo a acontecer neste preciso momento dentro do vosso corpo que vocês não conseguem ver, não conseguem sentir no início, mas que está a corroer silenciosamente uma das funções mais importantes que um homem pode ter depois dos 60. Não é falta de vontade, não é fraqueza, não é a idade a avançar mais depressa do que devia. É um bloqueio físico, concreto, que começa nas artérias mais finas do organismo e que a maioria dos homens nunca percebe, até o momento em que já é difícil demais reverter. E aqui está o que ninguém vos conta. Existe um sistema de pontos no corpo humano, pontos que qualquer pessoa pode pressionar com os próprios dedos, que, quando estimulados da forma correta, durante apenas 30 segundos cada, ativam uma resposta circulatória que os médicos levam anos a perceber e que os homens com mais de 60 raramente sabem que existe. Não estou a falar de misticismo, não estou a falar de religião, estou a falar de anatomia, de nervos, de vasos sanguíneos, de mecanismos fisiológicos que a ciência documenta há décadas e que quase nenhum profissional explica com clareza ao doente comum. Porque o que descobri ao longo dos meus anos de consultório é que a maioria dos homens que chega até mim já tentou de tudo. Já tomou medicamento, já experimentou suplementos, já seguiu dietas. Mas nenhum deles sabia onde estava o interruptor. E eu vou mostrar-vos onde está. Sou a doutora Natália Castro, e se querem continuar a receber conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, subscrevam o canal e deixem o vosso gosto. Agora, antes de vos mostrar quais são estes 3 pontos e como pressionar cada um deles, preciso que percebam por que é que funcionam. Porque sem perceberem o mecanismo, vão pressionar o sítio certo da maneira errada e não vão sentir diferença nenhuma. E é justamente aí, nesta falha de informação, que está o erro que a maioria dos homens comete quando tenta estes métodos por conta própria. Daqui a pouco explico cada pormenor, mas primeiro, precisam de perceber o que realmente está a destruir a vossa resposta íntima, por dentro. O corpo humano é um sistema de comunicação. Tudo está ligado. O coração envia sinais, os nervos transmitem, os vasos conduzem, os músculos respondem. E quando qualquer parte desta cadeia falha, quando um elo se rompe ou enfraquece, o problema aparece no ponto mais sensível, no sítio onde os vasos são mais pequenos, onde o fluxo precisa de ser mais preciso, onde qualquer bloqueio, por menor que seja, já basta para comprometer tudo. E esse sítio, nos homens com mais de 60, são as artérias da região pélvica, artérias com menos de 2 milímetros de diâmetro, tão finas que nem se imaginam que existem, tão frágeis que anos de inflamação silenciosa, de tensão alta não controlada, de alimentação errada, de estresse crônico, vão depositando lentamente camadas de bloqueio nas paredes internas. E o fluxo, que devia chegar com força, começa a chegar fraco. Depois, mais fraco ainda, até ao dia em que mal chega. Agora, o que a maioria dos homens não sabe é que existe uma via alternativa, uma forma de contornar parte deste bloqueio, de redirecionar o sinal nervoso, de ativar a resposta vascular por um caminho diferente. E esta via passa por 3 pontos específicos do corpo. Pontos que, quando pressionados com a técnica correta, enviam um impulso elétrico pelo sistema nervoso autônomo, que chega diretamente aos vasos da região íntima masculina e provoca uma resposta de relaxamento vascular quase imediata. Parece coisa de ficção. Eu compreendo o ceticismo, mas quando vos mostrar o nome científico de cada ponto, quando perceberem por qual nervo cada pressão viaja, por qual vaso cada impulso passa, o ceticismo vai transformar-se em curiosidade, e a curiosidade vai transformar-se em ação. Mas antes de falar dos pontos, deixem-me fazer-vos uma pergunta. Já acordaram de manhã e sentiram aquela firmeza matinal que era comum quando tinham 40 anos? Não estou a falar de excitação, estou a falar do reflexo fisiológico noturno, aquele que acontece durante o sono, e que é um dos melhores indicadores da saúde vascular masculina. Se esta resposta desapareceu ou ficou muito fraca, não é coincidência. Não é só a idade, é o sistema circulatório a mandar um sinal que pode ser interpretado, trabalhado,
revertido. E os 3 pontos que vos vou mostrar atuam diretamente sobre este sistema, cada um de uma forma diferente, cada um a atacar uma camada diferente do problema. E quando se estimulam os 3 em sequência, a combinação potencia o efeito de uma maneira que nenhum deles sozinho conseguiria. Mas há uma ordem, e a ordem importa mais do que a maioria das pessoas imagina. Se pressionarem o ponto errado primeiro, se fizerem a sequência ao contrário, o efeito dilui-se. O sinal nervoso não percorre o caminho correto. E o resultado, que poderia ser transformador, fica apenas numa sensação leve, sem continuidade. Por isso, prestem atenção. O sistema nervoso autônomo controla tudo aquilo que vocês não controlam conscientemente. Os batimentos do coração, a digestão, a produção hormonal, a dilatação dos vasos sanguíneos e a resposta íntima masculina. Tudo isto é conduzido por redes nervosas que percorrem o corpo inteiro. Passam pela coluna, chegam à pelvis, bifurcam-se em ramos cada vez mais pequenos, até atingirem os vasos capilares mais finos. Quando se pressionam determinados pontos do corpo, que estão anatomicamente ligados a estes ramos nervosos, estão, essencialmente, a enviar uma mensagem direta ao sistema que controla a vasodilatação pélvica. É como carregar num botão que estava coberto de pó, esquecido, ignorado, mas que ainda funciona. Que sempre funcionou. Que só estava à espera de alguém saber onde estava. Isto não é invenção minha. Estudos publicados em revistas de medicina integrativa e de fisiologia vascular documentam a relação entre a estimulação de pontos específicos do sistema nervoso periférico e o aumento medível do fluxo sanguíneo pélvico em homens. Não estou a vender ilusão. Estou a mostrar um mecanismo que existe, que funciona e que quase ninguém explica com clareza aos doentes. Porque é mais fácil receitar um comprimido do que ensinar um homem a perceber o próprio corpo. E eu recuso-me a fazer isso. Tive um doente, vou chamar-lhe Sr. Fernando, 64 anos, engenheiro reformado, de Coimbra. Homem de ciência, cético por natureza. Chegou à consulta com o olhar de quem já desistiu de encontrar respostas. Tinha mais de 2 anos de dificuldade progressiva. Tinha experimentado medicação oral. Tinha tido efeitos secundários que o incomodaram muito. Tinha parado. Estava convencido de que o problema era permanente. Quando comecei a explicar o mecanismo dos pontos, interrompeu-me na primeira frase. Doutora, isso parece coisa de terapeuta holístico. Sorri. Peguei no livro de anatomia da estante. Abri na página que mostrava o nervo pudendo e as suas ramificações pélvicas. Mostrei-lhe o trajeto. Mostrei-lhe onde cada ponto de pressão se localiza em relação a este nervo. Mostrei-lhe os estudos. Ficou em silêncio durante quase 1 minuto, a olhar para as imagens. Depois disse, mostre-me o que fazer. 3 semanas mais tarde, voltou. Não disse nada de início. Acenou com a cabeça. Levantou o polegar e saiu a sorrir. Agora vou mostrar-vos o primeiro ponto. E este ponto é o mais poderoso dos 3. Fica numa zona que a maioria dos homens nunca associaria à função íntima. Não fica na pelvis. Não fica no abdômen. Fica no pulso. Mais especificamente, na face interna do pulso. Há 3 dedos de largura acima da dobra da mão, entre os 2 tendões que se conseguem sentir quando se dobra levemente o punho. Este ponto está diretamente ligado, pela rede do sistema nervoso autônomo, ao plexo hipogástrico inferior, que é a central de controlo da resposta vascular pélvica masculina. Quando pressionam este ponto com o polegar da mão oposta, com uma pressão firme, mas não dolorosa, e mantém durante 30 segundos, a respirar profundamente, estão a enviar um sinal de relaxamento pelo sistema nervoso parasimpático, que percorre o caminho de cima para baixo, do pulso até a pelvis, e que chega com força suficiente para provocar uma resposta de vasodilatação real. Não tem de ser forte, não deve ser doloroso. A pressão ideal é aquela em que sentem um ligeiro formigueiro, uma pulsação suave, uma sensação de calor no local. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar destes pontos antes, porque fico impressionada com quantos homens chegam a este canal sem nunca terem recebido esta informação.
mesmo depois de terem consultado vários médicos ao longo dos anos. E isto diz muito sobre como a medicina convencional trata a saúde masculina depois dos 60. O segundo ponto é onde a maioria das pessoas se engana. Não porque seja difícil de encontrar, mas porque parece impossível que um ponto tão distante da região pélvica possa ter qualquer efeito sobre a função íntima masculina. Fica na planta do pé, mais concretamente, no terço superior da sola, logo por baixo da almofada dos dedos, num ponto ligeiramente voltado para o lado interior. Quando dobram levemente os dedos dos pés, aparece uma pequena depressão nessa zona. É exatamente ali. Este ponto corresponde à zona de convergência de ramos do nervo plantar medial, que por sua vez se liga ao nervo ciático, e que, através das raízes sagradas da medula espinal, atinge o plexo pélvico. É um caminho longo, eu sei, mas é exatamente por isso que este ponto é tão poderoso. Acede à medula espinal por uma via diferente da do primeiro ponto. Complementa o sinal. Reforça a mensagem que o sistema nervoso está a receber. Intensifica a resposta de vasodilatação. Quando pressionam este ponto com o polegar, com a perna cruzada para terem acesso confortável à planta do pé, e mantém a pressão durante 30 segundos, vão sentir uma irradiação que sobe pela perna, passa pela barriga da perna, vai até a zona da virilha. Essa irradiação é o sinal nervoso em movimento. É o corpo a responder. É exatamente isso que querem sentir. Se não sentirem nada da primeira vez, não se preocupem. O sistema nervoso precisa, por vezes, de alguns dias de estimulação regular para que a ligação se estabeleça com clareza. Tal como um músculo que ficou parado durante meses, precisa de ser acordado com consistência, antes de responder com toda a força. E agora devem estar a perguntar: mas doutora, esses 2 pontos não chegam? Por que é que existe um terceiro? Adoro responder a esta pergunta, porque a resposta revela algo sobre o corpo masculino que poucos homens conhecem. E que muda completamente a forma de perceber a saúde íntima depois dos 60. Quando se estimulam os 2 primeiros pontos, o sistema nervoso parasimpático entra em atividade e começa a produzir óxido nítrico. O óxido nítrico é a molécula mais importante para a função erétil masculina. Sem ele, não importa o nível de excitação, não importa o desejo. O sangue, simplesmente, não flui para onde precisa. É como ter uma torneira de alta pressão com a saída bloqueada. Os 2 primeiros pontos já iniciam essa produção. Mas o terceiro ponto é o que a sustenta, durante horas depois de terminarem a sequência. O guia médico para evitar os erros que prejudicam a próstata depois dos 60 está disponível no comentário fixado por baixo deste vídeo. Vejam quando puderem. O terceiro ponto fica numa zona que surpreende toda a gente quando a menciono, na parte interior da coxa, a uma largura de mão acima do joelho, na margem medial do músculo vasto medial. Podem encontrá-lo assim. Coloquem a mão espalmada com o dedo mínimo sobre a borda superior da rótula. O joelho. A ponta do dedo indicador estará a apontar para a zona correta. Pressionem com o polegar nesse ponto exato, ligeiramente na face interna da coxa. Este ponto tem ramificações diretas no plexo pélvico e participa ativamente no controlo da vasodilatação na região íntima masculina. Quando pressionam este ponto, estão a completar o triângulo nervoso que os 2 primeiros pontos iniciaram. O sinal do pulso veio de cima para baixo, o sinal do pé veio de baixo para cima. O sinal da coxa chega pelo lado e fecha o circuito. Os 3 impulsos convergem no plexo pélvico ao mesmo tempo, e a resposta é muito maior do que qualquer um dos 3, sozinho, poderia produzir. Lembro-me de um doente, vou chamar-lhe Sr. Augusto, 71 anos, de Viseu. Hipertenso, diabético controlado, com historial de dificuldade progressiva há quase 4 anos. Tinha medo dos medicamentos, por causa das interações com os fármacos que já tomava para a tensão e para a diabetes. Não havia espaço farmacológico seguro para os tratamentos convencionais, sem risco de complicação. Quando apresentei a sequência dos 3 pontos, ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Então é isto, doutora? É só carregar?" Ri. Expliquei que era mais do que carregar, que era despertar um sistema que tinha adormecido, que era consistência, ritmo, perceber o que o corpo precisa para se voltar a ligar a si mesmo.
Começou nessa semana. Na terceira semana, enviou-me uma mensagem. Dizia apenas: está a funcionar. Nada mais, mas foi o suficiente. Agora preciso de vos contar sobre o erro de tempo que destrói o resultado de metade dos homens que chegam a esta informação. A tendência natural é fazer a sequência no momento em que sentem a necessidade, quando a dificuldade se apresenta. E isto não funciona. Não porque os pontos deixem de funcionar nesse momento, mas porque o efeito dos 3 pontos não é imediato como um medicamento. O que eles fazem é preparar o terreno. É como regar uma horta na véspera, não no dia da colheita. Precisam de fazer a sequência como parte de uma rotina diária, de preferência de manhã, logo depois de acordar. Quando o sistema nervoso está a sair do estado de sono e a entrar no estado de atividade. Quando a plasticidade neural está no pico e a resposta ao estímulo é mais intensa. 20 minutos depois de acordar. Os 3 pontos em sequência. Pulso, pé, coxa. 30 segundos cada. Respiração profunda durante toda a sequência. Menos de 2 minutos no total. Mas estes 2 minutos, feitos com consistência todos os dias, acumulam um efeito que transforma a fisiologia vascular ao longo de semanas. Porque o que estão a fazer quando fazem esta sequência com regularidade é treinar o sistema nervoso autônomo a manter um tônus parasimpático mais elevado durante o dia inteiro. E quando o parasimpático está mais ativo, o cortisol diminui. A tensão arterial estabiliza. Os vasos sanguíneos ficam num estado de menor contração crônica. O coração trabalha com menos esforço. O sono melhora. A disposição aumenta. Não estão apenas a cuidar de uma função, estão a recalibrar todo o sistema que controla a vossa vitalidade depois dos 60. Há uma camada adicional que amplifica ainda mais o efeito dos 3 pontos, e tem a ver com o que fazem nos 30 minutos depois de completar a sequência. O sistema nervoso, logo após a estimulação, está num estado de receptividade elevada. Os vasos estão mais relaxados, a produção de óxido nítrico está ativa. E se aproveitarem este momento para caminhar, mesmo que sejam apenas 15 minutos, a um ritmo leve, o efeito multiplica-se de forma notável. Estão a bombear o óxido nítrico que foi produzido durante a estimulação por todos os vasos do corpo. Estão a usar a circulação aumentada que os pontos provocaram para limpar, oxigenar e nutrir cada vaso minúsculo que estava com um fluxo reduzido. É como abrir a torneira e, ao mesmo tempo, pressionar a mangueira. A força do fluxo, combinada com a abertura do caminho, leva a solução até onde precisa de chegar. Tive doentes que fizeram os pontos e depois ficaram sentados a ver televisão. Resultados modestos. Os mesmos doentes, quando acrescentaram a caminhada logo a seguir, relataram mudanças perceptíveis em muito menos tempo. E há mais um inimigo silencioso que a maioria dos homens ignora completamente: a hidratação. O sangue é composto por quase 90% de água. Quando estão desidratados, fica mais viscoso, mais espesso, mais lento. E um sistema de vasos que já tem tendência para a contração crônica fica ainda mais comprometido, quando o fluido que precisa de circular por ele está denso e resistente. Bebam um copo grande de água antes de fazerem a sequência dos pontos. E outro logo depois. Isto não é um complemento opcional, é parte do protocolo. A água que bebem antes entra na corrente sanguínea exatamente quando a estimulação nervosa está a provocar a vasodilatação. O resultado é sinérgico. Agora, preciso de vos falar de uma coisa que está a destruir a eficácia de qualquer estratégia de recuperação vascular em homens com mais de 60, e que quase nenhum médico menciona diretamente: o estresse crônico. Não o estresse agudo, que vai e vem, o estresse de fundo, constante, aquele que já nem percebem porque se tornou parte do estado normal. A preocupação com a saúde, que vai aumentando com a idade. A ansiedade com os filhos, com o futuro, com os gastos. Este estresse crônico mantém o sistema nervoso simpático em estado de ativação permanente. E o simpático é exatamente o oposto do parasimpático. Enquanto o parasimpático relaxa os vasos e promove a função íntima, o simpático contrai-os e suprime-a. O corpo, em modo de sobrevivência, não tem interesse na função reprodutora, quer é escapar. E quando se vive em estado de alerta permanente, o simpático domina.
A resposta íntima vai sendo suprimida, dia após dia. A sequência dos 3 pontos ajuda a criar um contrapeso a este estado, mas precisa de ser combinada com pelo menos uma prática diária de redução do estresse. Pode ser meditação, pode ser respiração profunda durante 5 minutos, pode ser um momento de silêncio depois do almoço. Qualquer coisa que sinalize ao sistema nervoso que pode relaxar, que está seguro para ativar as funções de restauração. Quando juntam tudo isto, 2 minutos de pressão nos pontos, um copo de água antes e depois, uma caminhada de 15 minutos, 5 minutos de respiração tranquila, estão a investir menos de 30 minutos por dia, numa coisa que tem o poder de mudar a trajetória da vossa saúde vascular, de uma forma que nenhum medicamento isolado consegue. Porque o medicamento trata o sintoma. O que estou a descrever trata o sistema. Digam-me nos comentários qual dos 3 pontos vão experimentar primeiro. Há homens que começam pelo pulso, porque é o mais fácil de encontrar. Há homens que começam pelo pé, porque preferem fazer sentados, com calma, de manhã. Não existe resposta errada. Existe apenas começar ou não começar. E eu sei que vocês que chegaram até aqui já fizeram a vossa escolha, porque aqui está a verdade que guardei para o final. A função que sentem que estão a perder não desapareceu, está adormecida, suprimida por bloqueios que se foram construindo ao longo de anos, camada a camada, sem que ninguém vos avisasse que estava a acontecer. E bloqueios podem ser desfeitos, caminhos que estavam fechados podem ser reabertos, sistemas que estavam em hibernação podem ser acordados. Vi isto acontecer em homens de 63 anos, em homens de 74, em homens de 79, que me disseram na primeira consulta que tinham desistido completamente, que achavam que aquela fase tinha ficado para trás e que 3 meses depois me olharam com um brilho nos olhos que nunca vou esquecer. Lembrem-se, a nossa geração trabalhou toda a vida, demos tudo pelos filhos, pelos netos, pela família. Agora é a nossa vez de cuidarmos do corpo que nos serviu durante décadas, para acordarmos cada manhã com a sensação de que ainda somos quem fomos, para sermos companheiros, para estarmos presentes, para vermos os netos crescer. Não é luxo, é dignidade. Não estão velhos demais, não estão para além do ponto de retorno. Estavam apenas sem a informação certa. Agora tem o mapa. O que fazer com ele é escolha vossa. Se este conteúdo fez sentido, se sentiram que finalmente alguém vos explicou o que se passa dentro do vosso corpo com clareza e respeito, subscrevam o canal. Aqui falamos de saúde masculina depois dos 60, com a seriedade que o assunto merece, sem julgamento, sem receitas milagrosas, sem promessas vazias, só informação baseada em ciência. Pensada para homens que querem viver bem, com energia, com vitalidade, com dignidade, por muitos e bons anos. Não estão sozinhos nesta caminhada. E o próximo passo é vosso. Cuidem-se. Tenham um dia com muita saúde. Sou a doutora Natália Castro.